A fibrose cística é uma doença multissistêmica autossômica recessiva que ocorre por alterações no canal condutor de cloreto transmembrana, também conhecido como CFTR, que está presente no epitélio de múltiplas glândulas exócrinas do organismo. Múltiplas mutações no gene do CFTR podem determinar a fibrose cística, sendo elas a ausência de síntese, o bloqueio do processamento, o bloqueio na regulação, a condutância alterada e a síntese reduzida. Para entendermos as manifestações da doença, precisamos primeiro saber como o CFTR normalmente funciona em cada tecido do corpo. Ele é um canal de cloreto regulado pelo AMP cíclico, ou seja, ele regula o transporte de cloreto e sódio através das membranas e também acaba influenciando no transporte de água. No epitélio ciliar pulmonar, as bombas trocadoras de cátions e ânions garantem a eletroneutralidade entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. Quando absorvemos água pelo epitélio ciliar, a entrada de sódio ocorre por canais específicos localizados na membrana apical, enquanto o cloreto independe de canal. Porém, na excreção de fluidos, o cloreto sai da célula pelo CFTR, enquanto o sódio sai para o lúmen por transporte paracelular. Podemos, então, perceber a importância da relação do canal CFTR com a fluidificação do muco no aparelho respiratório. Se temos uma mutação nesse canal, há comprometimento hídrico, ou seja, por desequilíbrio na lei da eletroneutralidade, surge a formação de gradientes osmóticos. Então, as proteínas que normalmente estariam dispersas no muco agora encontram-se em agregados. Pacientes com fibrose cística têm caracteristicamente um muco espesso pelo comprometimento da excreção de sódio acoplado com cloreto. Isso dificulta o clearance mucociliar do paciente, aumentando sua susceptibilidade à permanência de agentes pró-inflamatórios e infecciosos. O portador de fibrose cística terá uma perda progressiva de sua função pulmonar, sendo que a taxa de declínio dessa função está relacionada com a taxa de sobrevida do paciente. Esse paciente pode desenvolver tanto patologias do sistema respiratório superior, como a sinusite e a formação de pólipos nasais, quanto patologias do sistema respiratório inferior, como infecções de repetição, bronquiolite, pneumonias, bronquiectasia, bronquite, atelectasias, entre outras patologias. No trato gastrointestinal, a retenção salina intracelular também ocorre, mas em menor intensidade que no sistema respiratório. Porém, aqui, o defeito no CFTR também implica na dificuldade de secreção de bicarbonato, alterando o pH intestinal e deixando-o mais ácido. Essa alteração estimula a formação dos tampões de mucina nos ductos pancreáticos, impedindo a secreção adequada das enzimas pancreáticas para a digestão. Se temos uma alteração na secreção de enzimas da digestão, o paciente com fibrose cística também pode desenvolver um componente desabsortivo, manifestado por esteatorreia, flatulência, distensão abdominal, dificuldade de ganho de peso e deficiência de vitaminas lipossolúveis. Essa mutação do CFTR também explica a obstrução intestinal clássica ao nascimento pelo espessamento do mecônio, que dificulta sua excreção. Esse mesmo mecanismo também pode afetar o batimento ciliar no sistema reprodutor feminino, diminuindo a fertilidade das pacientes, assim como também pode acarretar em azoospermia no paciente masculino por falha no desenvolvimento dos ductos de Wolff. Já nas glândulas exócrinas, o cloreto entra na célula através do canal CFTR. Aqui, se esse canal for defeituoso, teremos a concentração de cloreto e, consequentemente, sódio
no lúmen da glândula. É por esse mecanismo que os pacientes adquirem o característico suor salgado da fibrose cística, e dependendo de sua intensidade, ele pode levar à hiponatremia e à alcalose hipoclorêmica. A investigação para a fibrose cística começa pelo teste do pezinho logo após o nascimento, onde quantificamos o tripsinogênio, uma enzima pancreática que é refluída para a circulação quando temos a obstrução dos ductos pancreáticos. Quando alterado, o teste do pezinho deverá ser repetido após 30 dias e, caso a alteração persista, o paciente é encaminhado para realizar o teste do suor. O diagnóstico da doença pode ser dado com 2 testes do suor positivos, realizados em dias diferentes. Esse teste dosa o cloreto no suor do paciente, sendo considerado positivo quando a quantidade de cloreto é maior ou igual a 60 milimols por litro. O tratamento do paciente com fibrose cística consiste em acompanhamento médico regular, suporte dietético, utilização de enzimas pancreáticas, suplementação vitamínica das vitaminas A, D, E e K e fisioterapia respiratória. Quando em presença de complicações infecciosas, está indicada a antibiótico-terapia de amplo espectro. Além do esquema vacinal habitual, as crianças devem receber também imunização antipneumocócica e anti-hemófilos. Em países de grande miscigenação racial como o Brasil, a doença pode manifestar-se em todo tipo de população. Não existe variação de incidência em função do sexo, afetando homens e mulheres de maneira igual, numa incidência em torno de um caso positivo para cada 10.000 indivíduos.